Olá, eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã para apresentar algumas respostas de vídeos que são enviados para a nossa Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então adiantar aqui hoje alguns vídeos, porque iremos dar sequência ao nosso assunto dos encontros do Senhor Jesus e desta vez falaremos sobre o encontro do Senhor Jesus na parábola do bom samaritano, ou seja, ali quando ele transmite essa parábola para um doutor da lei. E vamos então às nossas perguntas de hoje. As nossas perguntas estão agora, inicialmente, elas foram direcionadas para crianças, intermediários e adolescentes. 4 perguntas. O assunto é encontros com Jesus, a parábola é a parábola do bom samaritano, é em Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. E a recomendação é que os pais e professoras devam ajudar as crianças menores nas respostas, lendo a parábola com elas. Muito bem, isso foi feito de uma forma muito boa. E vamos então à primeira pergunta, que é a seguinte: qual é o nome da parábola que está escrita no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37? E o nome desta parábola, nós vamos dirigir essa pergunta primeiramente lá para a nossa irmã, a Ana Lívia. Ana Lívia é da classe de adolescentes da igreja de Caucaia, lá no Ceará. Logo em seguida, vamos também para o estado de São Paulo, onde ali o Miguel, que é da classe de intermediários da igreja lá em Penha, São Paulo, também vai dar uma resposta. Ana Lívia, você vai dar a sua contribuição para a pergunta 1 e vai falar um pouquinho também da pergunta 2, ok? E você, Miguel, a paz do Senhor é você. Eu quero que você preste atenção na pergunta que você vai responder, para você responder certinho. Qual é o nome da parábola que está escrita no texto do Evangelho de Lucas 10, 25 a 37? O bom samaritano. Quem fez a primeira pergunta que está no verso 25? Qual foi a pergunta? Foi o interpretante da lei. A pergunta foi: o que farei para herdar a vida eterna? A paz do Senhor Jesus. Miguel, qual que é o nome da parábola que nós estudamos, que está na Bíblia? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Qual é o nome da parábola? O bom samaritano. Amém. Muito bem, Miguel. A resposta que você deu foi muito bem correta. E também a Ana Lívia. Ana Lívia, isto é o que o doutor da lei queria exatamente saber. Muito bem colocado, obrigado pela sua resposta. Vamos à segunda pergunta agora. A nossa segunda pergunta diz assim: quem fez a primeira pergunta que está no verso 25? Qual foi a pergunta? Essa resposta 2, nós vamos direcioná-la agora para a nossa irmã Júlia. A Júlia é da classe de intermediários da igreja de Senador Canedo, lá no estado de Goiás. Ela vai então dar a resposta. Ô Júlia, que pergunta temos em Lucas capítulo 10? Fala para nós. Lá em Lucas 10, temos uma pergunta. Quem fez a primeira pergunta, que está no verso 25? Um certo doutor da lei. Na segunda pergunta temos: qual foi a primeira pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, Júlia, a paz do Senhor para você também. Você colocou muito bem a resposta da letra A e a resposta da letra B. Muito bem colocado na sua resposta, ok? Vamos então à terceira pergunta. A nossa terceira pergunta diz assim: no verso 26, o Senhor Jesus responde à pergunta do doutor da lei com 2 perguntas. Quais foram essas perguntas? Ou seja, essas 2 perguntas. Essa resposta 3, nós vamos receber agora da Lara Beatriz. A Lara Beatriz é da classe de intermediários da igreja de Teresina, lá no Piauí. E ela vai agora trazer essa resposta para nós. E eu quero dizer uma coisa para você, Lara. Você vai dar a sua contribuição para a resposta da pergunta 3 da EBD. Então você vai dizer simplesmente quais foram as 2 perguntas, tá bem? De acordo com Lucas 10, 26, as perguntas que ele fez foi: que está escrito na lei? Como lês?
A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Lara. A paz do Senhor Jesus para você também. Você respondeu corretamente e estas foram exatamente as duas perguntas feitas pelo doutor da lei. Amém. Agora vamos para a nossa quarta pergunta. A nossa quarta pergunta, destinada ainda a crianças, intermediários e adolescentes. Ela diz assim: o doutor da lei sabia a resposta? Outra pergunta: em qual versículo está a resposta? Ou seja, a resposta que o doutor da lei sabia. Essa quarta pergunta, vamos dirigi-la para o Arthur. O Arthur é da classe de adolescentes, lá da igreja em Brasília, no Distrito Federal. Arthur, você vai dar a resposta das duas partes da pergunta 4, ok? E nós vamos conferir se é isso mesmo. A. Sim, o doutor da lei sabia. E B. A resposta se encontra em Lucas 10, 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A paz do Senhor Jesus. Amém, Arthur. A paz do Senhor para você também. Então, o doutor da lei, ele recitou o versículo da Bíblia de cor, não é? E em Mateus 22, 38 e 39, Jesus já havia dito exatamente isso que esse doutor da lei tinha falado. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos passar para a outra parte das nossas perguntas, que são as perguntas destinadas agora para senhoras, jovens e varões. O assunto é o mesmo, encontros com Jesus. E vamos então para a nossa quinta pergunta. A quinta pergunta é a seguinte: quantas e quais foram as perguntas feitas pelo doutor da lei a Jesus? Cite os versículos. Esta nossa quinta pergunta, quem vai responder agora é um obreiro, é o Mateus. O Mateus, ele é do grupo de obreiros da igreja de Abel Figueiredo, lá no Pará. A paz do Senhor, Mateus. A pergunta 5 é para você dizer somente quantas e quais foram as perguntas e citar os versículos, ok? A primeira resposta nós vamos encontrar no versículo 25, quando ele pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a segunda no versículo 29, e quem é o meu próximo? A paz do Senhor. Amém, Mateus. Obrigado pela sua resposta. Foi muito correta a sua colocação feita. Muito obrigado. Passaremos agora então para a nossa sexta pergunta, também destinada a senhoras, jovens e varões. E a sexta pergunta é a seguinte: quais eram as intenções do doutor da lei com aquelas perguntas feitas a Jesus? Cite os versículos onde estavam as intenções do doutor da lei com as perguntas que ele fez. Essa é a sexta pergunta e nós vamos agora destinar essa pergunta ao Renildo. O Renildo é um jovem, é do grupo de jovens da igreja de Lauro Freitas, na Bahia. A paz do Senhor, Renildo. Você vai citar agora quais foram as intenções do doutor da lei e não esqueça de citar os versículos. Bem, irmãos, bem sabemos que são duas perguntas deixadas ao Senhor Jesus. A primeira, no versículo 25, que farei para herdar a vida eterna? Quando ele lança essa pergunta, ele estava tentando inserir uma distorção ao projeto do Senhor Jesus, através da materialização da salvação, condicionado a algum aspecto comportamental ou humano. Logo, podemos afirmar que a primeira intenção era tentar Jesus, ou seja, expor Jesus para aquelas pessoas, tentando neutralizar as palavras de salvação que Jesus ministrava, naquela ocasião. Outra definição da intenção seria colocar Jesus em situação de perigo através de uma tentativa da distorção da verdade. Porém, a verdade é imutável de geração em geração. A segunda intenção foi quando ele lança a segunda pergunta, e a própria palavra já se explica, porque a palavra diz, ele tentava justificar-se, ou seja, seria então uma justificativa a si mesmo, uma pergunta racional para ferir a própria palavra. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Renildo. Você falou um bocado, mas na verdade ficou muito bem esclarecido aquilo que você quis dizer. Obrigado pela sua participação. Partimos agora para a sétima pergunta. A nossa sétima pergunta, também destinada a senhoras, jovens e varões, diz o seguinte: quais foram os recursos utilizados pelo Senhor Jesus na resposta que deu ao religioso? Então, os recursos utilizados pelo Senhor Jesus, quem vai falar sobre eles é a nossa irmã Eliana. A Eliana é do grupo de senhoras da igreja de Cariacica.
e ela vai nos dar essa resposta, uma resposta, por sinal, muito bem colocada. Coloca para nós, então, irmã, com clareza, né, aí, quais foram aí os recursos utilizados pelo Senhor Jesus na resposta que ele deu ao religioso. Primeiro, o Senhor Jesus sempre ensinava por parábola, então ele utilizou a parábola do bom samaritano. Mas o Senhor Jesus também, quando ia ensinar, ele ensinava de acordo com quem ele estava ensinando. Então ele estava falando com um doutor da lei. Então ele conhecia muito a lei, ele era um estudioso. Então o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus respondeu a ele com perguntas. Ele respondeu perguntas com perguntas. Sócrates, que era considerado o pai da filosofia, ele já dizia que o homem sábio pergunta, enquanto o homem ignorante responde, deixando claro para todos da sua época como que era bela a arte de perguntar. E o Senhor Jesus sabia que ele podia usar esse argumento, essa didática, com esse doutor da lei para que o questionamento gerasse um novo ensinamento, porque as perguntas geram diálogos. E através das perguntas, você gera novos conhecimentos. Então, Jesus respondeu para ele fazendo perguntas, porque ele era um doutor, ele era conhecido da lei, Jesus tratou ele à altura para que ele também soubesse que o Senhor Jesus era muito sábio e, claro, conhecia muito da palavra do Senhor. Muito bem, irmã Eliana. Gostei muito do conteúdo da sua resposta, uma resposta muito completa e com um conteúdo de ensino bem proveitoso na sua resposta a essa pergunta. Muito obrigado pela participação da irmã. Vamos agora então para a nossa 8ª e última pergunta, também destinada a senhoras, jovens e varões. E a pergunta é a seguinte: qual era a doutrina que o Senhor Jesus iria ensinar que o doutor não tinha alcançado com a sua doutorite, ou seja, a vaidade religiosa? Então, para falar a respeito de qual era essa doutrina, nós vamos lá para o estado de Minas Gerais, onde ali o André, que é do grupo de obreiros da igreja de Frei Inocêncio, no estado de Minas Gerais, o André vai nos dar essa resposta. A doutrina que o Senhor Jesus iria ensinar é a doutrina da justificação pela graça, porque o doutor da lei queria se justificar pelas obras, quando na verdade a única forma do homem ser justificado é pela graça, através da fé e do sangue de Jesus, como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1 e 9, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, André, a paz do Senhor para você também. Foi muito boa a sua citação de Romanos capítulo 5, para falar a respeito da justificação pela graça, pelo sangue de Jesus. Muito boa a sua resposta. Agora, irmãos, nós encerramos essa parte da apresentação dos vídeos e queremos agradecer àqueles que têm enviado seus vídeos para a Escola Bíblica Dominical e gostaríamos de, a partir de agora, passar para os irmãos uma nova instrução sobre como enviar os vídeos, que nós vamos utilizar um novo sistema a partir de agora. E a primeira coisa que você vai fazer é acessar o nosso site. Você pode acessar através da aproximação da câmera do seu celular ao QR Code que está na tela. Para isso, você vai acessar o nosso site, igrejacristamaranata.org.br, para ter acesso às informações que vão te conduzir a como enviar os vídeos para a Escola Bíblica Dominical. Aqui, você vai ter acesso aqui ao quadro EBD, onde está ali a indicação da participação em vídeos. A EBD, a participação em vídeos. Quando você clicar ali, você vai abrir agora uma tela onde tem um formulário. Esse formulário, você vai preencher esse formulário com todos os dados, vai inclusive colocar aqui a pergunta, qual é a pergunta, o número da pergunta. Se a pergunta for letra 1A ou 2A, você tem condição de fazer isso também. Depois que preencher essa parte aqui, você vai agora partir para o momento em que você vai arrastar o arquivo para aqui o vídeo e selecionar aqui o vídeo para ser enviado. Só que antes de enviar, você vai ter que clicar aqui também onde está os termos e condições relacionadas à autorização da imagem nesse local. E aí, a partir daqui, o vídeo então será
pronto para poder ser recebido aqui por nós. Muito bem, irmãos, eu quero, antes de tudo, fazer aqui uma última recomendação, é que você permaneça conosco no nosso canal de YouTube, para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você possa participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Que Deus, então, abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.